Aqui do meu lado está o coordenador do curso de administração da Faculdade de Administração de Governador Valadares, Haroldo Coelho, a professora Zenólia de Almeida e o professor José Roberto Passos Júnior. Nós estamos aqui hoje reunidos porque nós viemos fazer um evento diferente. Nós vamos fazer uma mesa redonda com uma celebridade digital, o Rick Lopes, o criador do perfil da Gina Delicada no Facebook. Rick Lopes, bem-vindo à Faculdade de Administração. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença na Semana do Administrador, o evento organizado pela nossa faculdade. E eu queria começar essa mesa redonda fazendo a seguinte pergunta. Durante a sua infância, foi quando o boom da internet entrou nas nossas vidas, né? A internet passou a fazer parte da nossa vida. Então, durante toda a adolescência, eu acredito que você tenha acompanhado, que você tenha vivenciado, né, um pouco mais essa questão da internet. Mas o que eu queria saber é quando você parou para pensar que a internet poderia ser algo para você ter algum lucro, algum proveito na sua vida? É um prazer para mim estar aqui também, estou me sentindo diferente com o Gabi. A internet sempre fez parte da minha vida. Eu lembro que eu ganhei meu primeiro computador, eu tinha uns 6 anos de idade. E isso foi quase que um problema para mim durante metade da minha vida, até meus 15 anos. Porque eu ficava na internet de manhã, de tarde, de noite. Meu pai ficava bravo comigo porque eu ainda queria ficar madrugada. E aí era briga comigo todo dia. Henrique, vai dormir! Henrique, vai estudar! O vestibular tá chegando! Não sei o quê, e eu queria fazer jornalismo, publicidade, e meus pais pegavam no meu pé também, porque isso é coisa de quem já tem dinheiro, você não nasceu rico, vai fazer medicina, engenharia, e pegavam muito no meu pé também. E eu não, só queria saber de ficar na internet. Aí com 15 anos eu criei um Twitter e comecei a ganhar meus trocados ali com o meu Twitter. Eu ganhava um dinheiro que já era quase o mesmo tanto que o salário dos meus pais juntos. Aí eles começaram a ver as coisas diferentes. Ah, a publicidade é legal, a internet é legal. Pode fazer, a gente te apoia e tal. Aí eles começaram a aprovar mais a ideia e passaram a me incentivar. Mas a internet, ela fez parte da minha vida sempre. Quando isso não me dava um retorno financeiro, isso foi um problema. Mas depois que passou a me dar, beleza, vai lá e ganha dinheiro. É um prazer estar aqui com você. Nós somos de 2 gerações diferentes. Eu sou da geração Baby Boom e você da geração Y. Então, nesse caso, fato de continuar como professora, lidando com essa geração Y, eu gostaria de, nesta oportunidade, perguntar a você o seguinte. A escola ainda vive momentos do século XIX. E eu pergunto, como essa escola pode atrair alunos moças, rapazes do século XXI, que hoje convivem com uma tecnologia que está aí nas mídias sociais, que você hoje é um exemplo de como dominar esse instrumento. Eu lembro que quando eu estava aqui em Valadares, a escola onde eu estudei minha vida inteira, a gente tinha aula de informática toda semana e eu achava isso o máximo. E a gente não aprendia, sei lá, só a mexer na internet ou a usar um Excel para fazer uma planilha, não. Essas aulas eram associadas aos programas do computador, tipo, a gente tinha aula de Flash, que é uma coisa super complexa para quem faz site. E além da gente aprender a usar esse programa, o Flash, a gente montava um Tangram, que era um quebra-cabeça chinês, que tinha 7 peças, e usava já geometria também na aula. Então a gente aprendia a usar o software, né, de informática, e ao mesmo tempo a gente estava colocando na prática um conteúdo da aula de matemática. A gente aprendia a formatar um texto, né, no Word, capitalizar a letra direitinho, formatar o texto, deixar lindo, mas ao mesmo tempo a gente estava tendo uma aula de redação ali que a gente tinha que ter. É claro que o excesso disso, como o excesso de qualquer coisa, é prejudicial. Tipo, uma aula de redação, se ela for sempre no Word, o negócio corrige sempre automaticamente, então você vai errar muito e o negócio corrige sozinho para você, você vai achar que é tudo certo. Então é legal a pessoa também errar no papel, para a professora corrigir depois e mostrar onde está o erro dele. Mas eu acho que é isso, é tentar aliar a tecnologia, tentar aliar os softwares a conteúdos da aula prática também. Tentar fazer tipo uma aula prática na internet, ou no computador, mesmo que seja offline. O conceito de empreendedor é aquela pessoa que inicia algo novo, introduzindo novos produtos e novos serviços no mercado. Muito bem. Como você vislumbrou oportunidade de negócio com o produto Gina Delicada? Eu acho que se tempo é dinheiro, as pessoas estão me pagando pelo conteúdo que eu escrevo, que é o meu produto, quando elas me oferecem o tempo delas
E isso é rentável para mim porque eu posso fazer ali a inserção de uma marca, eu posso fazer um produto comercial também, né? Eu posso ter um lucro direto com isso. Eu acho que a oportunidade financeira para mim está nisso, está em vender o espaço que eu escrevo para outras empresas que estejam interessadas em conversar com o meu público. Eu posso fazer essa interface entre eles de uma forma natural e que às vezes nem sou, e as pessoas nem percebem muito que é uma propaganda, assim, de tão sujo que fica. Você falou uma coisa interessante. As empresas, elas investem no seu business por causa do business dela. Ou seja, você tem os clientes que a empresa gostaria de alcançar, você tem um alcance melhor com esses clientes. Como, então, entender ou como você alcançar esses clientes? Como você interage com esses clientes no sentido de perceber que essas pessoas, que nesse mundo digital, você tem esses clientes e como segmentar, separar esses clientes e atingir esses clientes? Eu conheço bem o público da minha página hoje. A página tem 2 anos já, então hoje para mim, depois de todo esse tempo, é muito fácil para mim conhecer meu público porque são 2 anos escrevendo para 4 milhões de pessoas. Então, eu já sei os temas que eu posso abordar, como eu posso abordar cada tema, os temas que eu não posso falar também, que meu público não vai aceitar muito bem, às vezes uma opinião muito radical, de política, principalmente religião, são coisas que eu procuro não entrar muito. Por exemplo, teve uma virada de ano que eu queria fazer uma crítica ao sistema de esgoto do país, que quando a gente dá descarga, as coisas vão mesmo sem nenhum tipo de tratamento para os rios e tal. E aí eu fiz um post na virada de ano falando, eu estou em São Paulo, mas eu vou mandar minhas oferendas para Iemanjá, vou colocar as flores e o barquinho na privada e vou dar descarga, porque já que todo o rio deságua no mar mesmo, Iemanjá vai receber meu presente. E aí o pessoal do candomblé achou um absurdo, eles vieram para cima e falaram, isso não é jeito de falar de Iemanjá, mas não era isso que eu estava falando. Eu estava falando só, não estava chamando as oferendas, os presentes, de nada pejorativo. Eu só estava falando que uma crítica ao tratamento de esgoto e sanitário do país. Então é isso, eu aprendi a forma, aprendi a falar, não, isso aqui é pesado falar, isso não é. E para negócio é a mesma coisa, eu sei o tipo de negócio que é negócio para o meu público, as empresas que têm empatia e a ver com eles, e sei o que não tem a ver. E a minha página, ela me permite também segmentar para quem eu quero que veja aquilo. Vamos supor que eu vou fazer uma marca uma propaganda para Gillette Woman, né? Para as mulheres que usam Gillette. Então eu consigo segmentar aquele anúncio para só mulheres de 18 a 30 anos verem. Ou sei lá, eu quero segmentar, eu vou tocar em Valadares, numa balada, e aí eu quero que as pessoas daqui de 18 a 24 vejam o segmento. Eu quero que homens e mulheres de Governador Valadares, Ipatinga e sei lá, Itabirito de Mantena vejam que eu vou tocar aqui. E aí é só as pessoas que eu selecionar desse perfil demográfico e etário e tal vão ver esse post. E aí isso é legal também, essa ferramenta que o Facebook tem. Então, você está me dizendo que entender o cliente é fator preponderante para ganhar dinheiro. Senão você faz uma comunicação errada. E aí tem que ser assertivo, senão as pessoas elas são bombardeadas de conteúdo o tempo inteiro. Então se você manda para elas uma coisa que não é relevante ou que ela não quer consumir, ela vai ignorar. Você está desperdiçando o seu dinheiro, porque você pagou a pessoa, você pagou o Facebook para ele mostrar para a pessoa, ele mostrou para uma pessoa que não é um cliente potencial e não vai comprar seu produto. O que adianta você mostrar para mim uma propaganda de OB? O que eu vou fazer com OB? Eu vou comprar e vou dar para minha mãe de presente. É um mercado extremamente dinâmico. E nesse sentido você tem que estar atento, acompanhando o tempo todo e sabendo quais são as nuances, né? Para você estar abordando a sua fala, o seu público, é isso. O tempo todo, principalmente para mim, que a minha rede mais forte hoje é o Facebook. E o Facebook ele tem um algoritmo que seleciona para as pessoas o que elas vão ler. Tipo, os 4 milhões de seguidores que eu tenho, eles não recebem todos os posts que eu faço. O Facebook seleciona para quem cada post vai aparecer de acordo com a relevância que o post tiver. Vamos supor que eu fiz um post hoje que ele é muito bom, o Facebook vai mostrar esse post para, sei lá, 80% do meu público. Mas se ele não foi tão bom assim, o Facebook vai mostrar para 20% do meu público. É como se nos primeiros 5 minutos o post aparecesse para, sei lá, 10 mil pessoas. Se dessas 10 mil pessoas, o número de pessoas que interagirem for alto, então ele vai aumentando essa quantidade de pessoas que vai ver. Muito. Mas se for muito baixo, ele aumenta também, mas aumenta menos à medida que o tempo vai passando. E primeiramente desejar boas-vindas à nossa casa, parabenizar pelo seu sucesso,
né, propagando o nome de Governador Valadares no Brasil e agora no exterior. Nós ficamos muito felizes com isso, por sermos filhos de Valadares. Eu gostaria de começar reproduzindo a pergunta que foi feita pela revista Época Negócios, que você concedeu, uma entrevista a eles no dia 6 de fevereiro. Por que a Gina é indelicada? O que te levou a criar um personagem que tem como prerrogativa ser exatamente indelicado ao responder as perguntas? O maior personagem da época, quando eu criei a Gina, era a Irmã Zuleide. E a Irmã Zuleide já era muito boazinha, então se eu fizesse uma coisa boazinha também, ia ficar mais do mesmo, ia ficar uma coisa parecida com o que já tem. Então eu precisava de um ar sarcástico, um ar malvado, um ar que desse uma resposta, até para aproveitar a coisa do formato do Facebook, do chat do Facebook, que é o que eu já queria. Se a pessoa pergunta uma coisa pra Gina e ela responde boazinha, não tem graça. Ela tem que ser delicada mesmo, ela tem que ser surpreendente. E é isso que eu sempre quis. Porque eu acho que a Gina ela tem um rosto angelical, né, que transmite uma paz, assim. E eu queria que ela fosse alguma coisa que ninguém nunca imaginou. Eu queria que fosse desafiador a coisa de mandar uma pergunta pra Gina, que só os corajosos tivessem coragem, ousadia de mandar uma pergunta para a Gina, e eu queria despertar esse sentimento em todo mundo, eu queria receber milhares de perguntas. E a Gina recebeu, acho que já foram, esses 2 anos, umas 200 mil perguntas que a Gina recebeu, que é bastante coisa, porque só os corajosos mandaram. E é engraçado, porque antes das pessoas saberem que eu era a Gina, eu coloquei um post, eu, Henrique, fazendo uma pergunta para a Gina e ela me respondendo. E é engraçado porque qualquer pessoa que aparecia perguntando uma coisa para a Gina, as pessoas buscavam no Facebook essa pessoa. Elas digitavam o nome da pessoa, procuravam uma pessoa com aquele nome que estava com aquela foto que perguntou para a Gina e adicionavam. Eu lembro que no dia que eu coloquei esse post, que eu perguntei para a Gina, acho que 5 mil pessoas me adicionaram no meu perfil pessoal, sem nem saber que eu era dono da Gina. Eu coloquei um amigo meu que mora ele faz faculdade na UFSCar, acho que fica em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu coloquei à noite e ele falou pra mim que no outro dia, quando ele chegou na faculdade, ele não teve paz, que todo mundo mexia com ele. E é muito legal isso. Isso me deixou, assim, surpreso com o quão curiosas as pessoas são. Elas não queriam nem só mandar pergunta, nem só rir do que estava acontecendo, mas elas queriam também ver quem eram as pessoas que tinham mandado a pergunta para ver se era real mesmo. E era. A maioria das perguntas foram reais, mandadas por pessoas de verdade. Algumas foram deletadas também, porque eu peguei pesado. Mas tudo bem. Você disse então que queria que as pessoas perguntassem, interagissem com esse personagem. Então a Gina ela é um projeto ou foi uma criação, um acaso, um destino? As duas coisas. Eu acho que tem um fator planejamento, que foi uma coisa pensada. Eu projetei na minha cabeça o que eu queria que ela fosse antes dela existir. Mas eu acho que teve um fator de destino, de sorte, não sei qual que é o nome disso, muito, muito grande também. Uma vez eu ouvi uma frase, acho que foi do Pedro Bial, falando que sucesso é a mistura de sorte com escolhas bem feitas. Então é isso. Sucesso é sorte e planejamento. Vendo agora o mercado, né, como que as estratégias que você já trabalhou nessa página, quais seriam as tendências que você vai adotar para que a página continue sendo um sucesso? Eu não sei qual vai ser o assunto do momento amanhã, porque a gente está no hoje. Eu não sei qual vai ser o assunto do mês que vem, porque a gente está no hoje. Eu sei o que está acontecendo agora e eu vou criar sempre o comentário mais polêmico possível sobre esses temas de agora. É isso que eu quero continuar fazendo, é o que eu sempre fiz e eu acho que é o que dá mais certo, é você continuar pegando o que está rolando e ter uma sacada, um olhar diferente sobre aquilo, tipo o iPhone 6, que é o que estão falando hoje. Aí eu já dei meu pitaco lá sobre o iPhone 6. Eu falo bastante sobre relacionamento também, que é um tema que eu acho que nunca vai extinguir, né? Que é um tema que está sempre... É o que as músicas falam, é o que as novelas tratam. É um tema muito legal de trabalhar. E é o que meu público consome muito também. Então é isso, eu vou me guiando pelo que meu público me pede. Eu posto uma coisa, eu vi que aquilo deu muito certo... Então, isso aqui é um caminho que eu tenho. Eu postei ano passado a foto da Gina namorando com o Caio Castro e vi que deu certo. Foi um caminho que me mostrou. Aí esse ano ela namorou a bunda do Hulk. Aí ano que vem, eu não sei quem ela vai estar namorando, mas ano que vem é ano de... Não sei do que vai ser ano. Pode ter alguma novela que vai ter um galã novo e seja esse cara, entendeu? Então eu vou me guiando assim, pelo que meu público vai me mostrando o que eles querem ler, o que faz eles darem risada ou se emocionarem também, como foi o caso daquela campanha do Dia do Câncer, da luta contra o câncer.
Pois é, Henrique, mas a base da sua página é realmente tecer críticas ou fazer piadas de situações do cotidiano. 2 anos assim, você não acha que vai ficar um pouco cansativo se você continuar com essa mesma estratégia? Você não pensa em implementar alguma coisa? Não, mas a abordagem sempre muda. Agora eu tô trabalhando muito mais imagens, tem uma menininha que chama Chloe, que eu tô trabalhando muito lá no conteúdo e as meninas acham o máximo quando eu coloco. É uma menininha que ela tem acho que uns 4 ou 5 anos e ela tem umas expressões faciais assim muito definidas para uma pessoa da idade dela. E aí eu junto isso com uma frase nova que eu faço de alguma crítica e fica um trabalho muito artístico. E as meninas acham o máximo, é engraçadíssimo a junção de um texto que a Gina falaria com a foto da menininha que inclusive parece filha da Gina. E é isso, a abordagem ela sempre muda. Eu tinha horóscopo que eu parei essa semana, que eu fiz direto agora por uns 6 meses, e que era uma coisa de muito sucesso também. O dia de horóscopo, o horóscopo ele era postado sempre aos domingos, que antes de existir, era o dia mais fraco da página de alcance. E aí eu comecei a postar horóscopo todo domingo, e o domingo se tornou o dia mais forte da semana, porque as pessoas elas vinham na página, elas não esperavam aparecer na timeline delas. Criou-se uma frequência de visitarem a página da Gina. Então vamos supor que por dia, 2 milhões de pessoas leem o conteúdo da Gina porque apareceu na timeline delas o que eu postei. E 30 mil pessoas vêm na página da Gina, ou 50 mil pessoas vêm na página da Gina, lê o conteúdo na página da Gina. No dia do horóscopo, dá os 2 milhões de pessoas alcançadas na timeline, mas o número de pessoas que vêm na página é tipo 150 mil pessoas, 3 vezes acima da média. Então eu sempre procuro diversificar, ver algum formato diferente, alguma abordagem diferente, uma foto de uma menininha que pode deixar a piada mais engraçada, ou um cachorrinho fazendo com dor na coxa depois de fazer academia, essas coisas. Henrique, eu pela sua fala e pelo seu caso, que é um case de sucesso, eu percebo que não é só ter uma boa ideia para que as coisas deem certo. E no curso de administração, nós trabalhamos muito com a questão do planejamento. Então, e a sua fala também demonstra que você planeja as suas ações. Eu gostaria que você desse um recado para os administradores em relação a esse trabalho que você faz, como que você faz a gestão dessa personagem, como que você trabalha essa questão. Há 2 anos atrás, quando eu comecei, vinha muita crítica de pessoas que falavam que eu estava usando piadas que não eram minhas. Na primeira semana, acho que eu fiz 200 piadas e umas 20 eles acusaram de que já tinham falado isso antes. Mas assim, você conhece o dono da piada do não, nem eu? Não, nem eu. E as pessoas, elas contam piada o tempo todo e quando você conta a piada do pintinho no bar, você não fala quem criou aquela piada. E tem coisas que eram muito óbvias. Eu lembro que teve um dia que eu fiz uma piada que eu nunca tinha visto alguém falar isso, que era, a menina perguntou pra mim, Gina, como faço pra ganhar dinheiro fácil? Aí ela responde, Clapaucios, que é um macete de ganhar dinheiro no The Sims. E aí veio uma pessoa e falou que ela era dona dessa piada, que ela queria créditos por essa piada e fez um barraco. E falou que ela era dona dessa piada e me mandou pra mim o link de quando ela tinha postado isso e acho que era, 5 meses antes da Gina. Eu joguei isso no Google e vi que no Yahoo Respostas uma pessoa já tinha feito essa mesma piada 1 ano antes dela. Então quer dizer que ela copiou a piada da pessoa do Yahoo Respostas também? Sabe? Então, assim, tem piadas que é possível, tem coisas que não... que por mais que seja igual que outra pessoa falou, que eu pensei sim, e que nada a ver essas coisas que falaram. O que fez a diferença na Gina não foram só as piadas, foi o planejamento. É postar aquilo que a pessoa quer e tem que ouvir na hora. Eu faço conteúdo muito atrelado ao tempo, tipo, de manhã a Gina sempre está reclamando de ter acordado cedo, ou de segunda-feira, ou agradecendo a Deus que já é sexta. E é sempre a coisa atrelada ao tempo. O dia do índio, ela zoa as pessoas que escrevem, usam o mim errado. É sempre isso, eu sempre me baseio muito no que as pessoas estão vivendo e faço conteúdo muito baseado nisso. Tem uma questão muito forte de planejamento. Eu acho que ninguém faz sucesso fazendo só piada, porque senão essas pessoas que me acusaram de cópia também teriam fazendo sucesso com as piadas dela. E por que eu fiz mais sucesso que elas usando a piada? Porque teve um planejamento, porque eu fiz uma coisa pensada. Eu não só peguei piadas e nem só pensei piadas e joguei na rede. Eu pensei o tempo todo nisso. E eu acho que a grande chave da internet tem o caso de Oreo, por exemplo, que é um case super legal do Facebook, que eles aproveitam muito as oportunidades e associam com o produto deles o tempo inteiro. Tipo, eles fizeram um post, essa semana mesmo que eu estava vendo,
sobre a Lua. Eles pegaram o produto deles, que é uma bolacha, né, a bolacha pretinha com recheio branco, e colocaram 6 biscoitos assim. Aí o primeiro tinha o recheio todo completinho, a parte branca, que falaram que era a lua cheia. Aí depois foi fazendo as 6 fases da lua, assim, em sequência. E isso é muito legal. E nos comentários já teve um consumidor deles que tirou uma foto do biscoito também, que é todo branquinho, a parte do recheio, e fez uma pegada lá, como se fosse uma pegada na lua. Isso é muito legal. As marcas, elas têm que se apropriar o tempo todo de tudo que está acontecendo, ou até de que nem está acontecendo, porque, no caso, ninguém está falando de lua no dia, mas é uma sacada legal. É um jeito legal de você mostrar seu produto para o seu consumidor criativo. A pessoa está rolando o Facebook lá o dia inteiro, porque as pessoas têm targets que ficam o dia inteiro no Facebook. E o Facebook é um lugar que é muito familiar, né? A pessoa está ali, ela está vendo os posts dos amigos dela, das pessoas da faculdade dela, da igreja, do trabalho. E aí a marca vai entrar nesse ambiente que é um ambiente super familiar, super íntimo. Ela não pode chegar só mostrando, comprem meu biscoito e colocar a embalagem do biscoito. Ela tem que se mostrar de uma forma descontraída, tem que se mostrar de uma forma descolada e tal. É claro que tem segmentos que é mais difícil trabalhar desse jeito, como, sei lá, petróleo, né, gasolina, banco. Mas mesmo assim tem bancos que fazem trabalhos legais, que dão uma prestação de serviço e que criam vídeos na internet, tipo Itaú, que faz os vídeos dos bebezinhos lá e viralizam pra caramba e todo mundo fica comentando há muito tempo. O Bradesco tem um trabalho virtual muito legal também. O varejo tem o Ponto Frio, né, que é um super case também, que transformaram um pinguim no personagem, que gerou 20 milhões de vendas só direto de redes sociais para a marca deles. E que brinca o tempo todo com as oportunidades também. Teve uma vez que estava acontecendo alguma coisa na novela, que apareceu um pendrive na mão de um personagem, e aí o pinguim fez uma oferta na mesma hora da novela. Compre o pendrive, sei lá, não sei se era da Nina, da Carminha, para não deixar não sei o que acontecer, por X reais, fez uma promoção na hora e vendeu muito pendrive, sabe? Então acho que as marcas têm que se apropriar disso o tempo todo. Na administração, nós temos várias ferramentas de planejamento. Planejamento estratégico, planejamento financeiro, planejamento de marketing, enfim. Você lida com todas essas ferramentas de planejamento para o sucesso da higiene delicada? Tudo, inclusive eu faço investimento também hoje em dia. Nos primeiros 1 ano e 6 meses, acho que eu não gastava nada de dinheiro. Mas aí, como eu comecei também a oferecer de tocar em baladas, eu pego 10 a 20% do meu cachê que eu cobro e invisto para divulgar que eu vou tocar naquela cidade. Tipo, vou fazer um show em Valadares, eu vou fazer um post falando, galera, vou tocar em Valadares, blá blá blá. E pago o Facebook para mostrar para todas as pessoas de Valadares que eu vou tocar aqui. Eu tô com a agenda cheia, eu vou fazer um post falando, gente, segue abaixo a agenda de onde eu vou tocar esse mês, blá blá blá, e coloco a agenda inteira para mostrar que é uma agenda bem cheia. E no final eu coloco, se a sua cidade não está aí, avise os promotores da sua cidade, marque eles no comentário desse post e tal. E aí as cidades que não estão vão marcar pessoas da cidade dela para me levar. E aí eu invisto dinheiro nesse post também para aparecer para muita gente e várias cidades verem que eu não fui lá ainda e me levarem. É uma estratégia também que rola dinheiro, rola planejamento. Da administração, além do planejamento, que outros conceitos você teve que aprender na marra? Eu acho que essa coisa do branding mesmo, né? Tipo, um exemplo bem bobo assim. Antes de eu ter a imagem da Gina, antes de saber que seria a Gina, que seria a imagem da página, eu já sabia que eu queria uma pessoa sarcástica, eu já sabia que ela ia responder conselhos, eu já sabia que ela ia ser malvada, já sabia o formato que ela ia usar para conversar com o público no Facebook. Então eu já tinha todo um posicionamento da personagem na minha cabeça. A parte magética, né, que é o que ia envolver toda a estratégia, ela veio só depois. Então o planejamento ele sempre é muito importante, é a parte mais importante do processo inteiro. Porque só o humor não vai sustentar, só fazer piada não sustenta. Gente, até a campanha do Tiririca, que é uma campanha humorística, tem um super planejamento, um super inteligente por trás. Tiririca é um case, acho que ele deveria vir na FGV também dar uma palestra. Muito interessante. O que você está nos dizendo é que você está no mercado digital, você faz um planejamento, você elabora suas estratégias, e tudo isso para você, penso eu, para ser competitivo. E além de ser competitivo, para ser líder de mercado. Você consegue ser líder de mercado. Você já citou sobre a irmã Zuleika. Como lidar com a concorrência?
Eu não tenho muito essa preocupação, assim, de ser maior do que a Irmã Zuleide. É uma coisa que número de fãs é uma coisa que é muito fácil você ter, mais ou menos. Se eu quisesse, eu pagava amanhã no Facebook, investia dinheiro, pedia para a marca de palitos Relagina investir dinheiro nisso, eles podiam comprar uns fãs a mais e eu teria mais fãs que ela tranquilamente. Mas eu prezo muito pela qualidade do meu público. Eu gosto de ter um público fiel que me acompanha, não só no online, mas no off também, quando eu vou dar uma palestra em algum lugar, quando eu vou tocar em algum lugar, de ver a casa cheia, é sempre muito bom. Eu me preocupo mais com isso. A Gina hoje, ela não é a página que tem mais fãs, mas ela, acho que ela é pelo menos em comparado com a Irmã Zuleide, ela tem mais usuários envolvidos no conteúdo. As pessoas interagem muito mais, clicam muito mais nos posts, isso é dados que o Facebook dá pra gente. Quase toda semana a Gina tá acima da Irmã Zuleide. Então, assim, é isso. Eu me preocupo, eu não me preocupo muito com a concorrência, se ela está crescendo 5 mil fãs a mais que eu por dia, 1.000 fãs a mais que eu por dia. Eu me preocupo em manter as pessoas que já estão comigo envolvidas, que 4 milhões e 500 mil já é bastante gente para dar conta. Rick, a gente está vendo uma preocupação muito grande da sua parte com relação à marca, né? A Gina Indelicado, e com relação aos seus clientes. E no mundo dos negócios, esta é uma preocupação evidente, né? As empresas contratam consultores, preparam equipes para se manter no mercado. A pergunta é, você tem uma equipe ou alguém que te orienta em relação a esses projetos, a sua vida financeira, por exemplo, e te prepara para o futuro numa gestão profissional e pessoal? Não, ninguém me orienta, eu faço tudo sozinho, inclusive é por isso que eu fico louco às vezes. Mas eu procuro ler muito sobre isso, muito. Eu gosto muito de ler Kotler, né, que o livro dele, Marketing 3.0, foi uma das coisas que fundamentou a existência da Gina. Que o marketing, como ele fala no livro dele, teve 3 fases. A primeira, que foi principalmente na época da Revolução Industrial, que os produtos eram tudo muito iguais, porque eram feitos em largas escalas. Então, o benefício estava ou no produto ou no preço, principalmente. Depois, começou a existir produtos um pouco mais personalizados e a coisa começou a ficar um pouco mais emocional. E a fase do marketing 3.0, que a gente está vivendo agora, é onde as marcas, principalmente, tentam ganhar as pessoas muito pelo emocional, que é o diferencial, é construir um brand perfeito para a marca, fazer a construção de valores, do que ela pensa, de como ela vai se portar nos lugares. E, principalmente, essa questão de interação com as pessoas, que foi muito no que a Gina se baseou. Em não entregar o conteúdo pronto, mas fazer o conteúdo baseado naquilo que ela recebe, e que é o que guia a página ainda hoje em dia. Por mais que ela não esteja lá respondendo diretamente as perguntas, os temas que a Gina fala são sempre baseados em questionamentos, principalmente de mulheres, que eu recebo durante o dia. É por isso que o conteúdo dela é tão focado em mulher, porque elas mandam muitas perguntas. E, Gina, posta uma indireta para o meu ex para eu compartilhar no meu Facebook. Gina, posta uma mensagem falando das quengas da faculdade, que fazem isso, aquilo. E recebe muita coisa, assim. Henrique, a Gina, sua personagem, é realmente um caso de sucesso. E você, como estudante, o que conselhos você daria aos jovens da sua geração que podem estar achando que só trabalhar com a internet, estar nas redes sociais, é que garante o sucesso? Pergunta muito boa. Eu tranquei a faculdade no 3º período para me dedicar ao trabalho que eu recebi proposta na época que eu criei a Gina, mas é o tipo de coisa que eu não aconselho as pessoas a fazerem porque eu dei sorte. Tem um fator de sorte muito grande, que eu poderia ter ido trabalhar, eu poderia não ter a experiência que eles achavam que eu tivesse e poderiam ter me mandado embora, eu teria me lascado, perdido um semestre à toa. Mas é isso. Mas isso não aconteceu porque eu sempre fui muito autodidata também, eu sempre li muito. Marketing sempre foi um tema que me interessou e redes sociais fazem parte da minha vida desde que eu tenho 15 anos e eu sempre meio que vivi disso. Então, eu tinha um conhecimento, já tinha trabalhado com grandes marcas, grandes campanhas. Isso era uma coisa que me favorecia, mas eu não recomendo ninguém a dar a louca assim e trancar no curso, não. Eu acho que tem que levar a sério a faculdade. A faculdade, ela não vai te dar 100% do que você precisa, mas eu acho que ela te dá uma bagagem de uns 50%, e os outros 50% é você colocar aquilo em prática que você aprendeu lá dentro. E é uma coisa que depende de você. A faculdade ela não tem um papel de te colocar para trabalhar e de
transformar. O mercado hoje em dia ele cobra muito que você seja proativo. As pessoas cobram proatividade o seu tempo inteiro. Eles te colocam na agência e te dão uma função. Mas eles querem que no fim do dia, às 6 da tarde, às 7 da tarde, você não tenha feito só aquilo. Que você tenha pensado em outro projeto que eles nem pensaram ainda, que é presente para eles e surpreenda eles. E é isso, eu acho que o segredo da vida também é você pensar o tempo todo em surpreender as pessoas, em fazer aquilo que ninguém fez ainda, se está todo mundo pensando o X, você mostra o Y, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho. É que no momento que os alunos vão para a sala de aula e às vezes eles estão mais preocupados de estar no Face, na internet, do que prestando atenção na aula, eles podem estar achando que estão aprendendo mais recorrendo a essa tecnologia da informação do que estar numa sala de aula prestando atenção e adquirindo mais conhecimento. Então, nesse sentido, é que eu gostaria que você falasse para os alunos como eles veem. O que eu sei é que, assim, o que eu aprendi com o Facebook não foi no FaceChat que eu aprendi. Foi criando uma página e colocando a minha parte intelectual e estratégica para pensar. Não foi conversando com o meu melhor amigo no Facebook e combinando a balada do fim de semana. Vocês vão me achar um chato por falar isso. Mas é bem sério. E quando eu comecei a investir dinheiro em mídia na Gina, por exemplo, para divulgar os eventos que eu ia tocar, eu nunca tinha usado uma ferramenta de mídia na minha vida. E aí eu comecei usando meu dinheirinho aos poucos. Falei, vou segmentar aqui, vou ver qual que dá o melhor retorno, quais são as melhores segmentações, quais uso para divulgar o quê. Eu quero colocar para divulgar do lado direito do Facebook, eu quero promover um post, eu quero promover um evento. Então isso tudo são coisas que você vai aprendendo e não é conversando com um amiguinho no chat. É colocando a parte estratégica mesmo, você quer aprender e que você quer dar a desculpa que está aprendendo coisas no Facebook, então você cria uma página, pensa um tema que você quer escrever sobre ele, um tema que você domine, e passe a escrever sobre esse tema, e tenta aumentar seu público e vai conquistando ali a sua gama de seguidores, vai conquistando credibilidade com esse público, investe um pouquinho de dinheiro para impulsionar um post, para fazer uma segmentação, e é isso. Que você quer aprender no Facebook, não é no FaceChat que você vai aprender alguma coisa. Pegando o gancho sobre essa questão de aprendizagem, uma das perguntas feitas à Gina é se ela cuidava bem do cachorro. E a Gina respondeu que sim, até que estava ensinando ele a miar. Como é que você vê essa questão, né? Qual foi a intenção quando você criou essa resposta? A Gina falou que no mundo globalizado é importante saber 2 idiomas e por isso ela estava ensinando até o cachorro dela a miar. Então eu estou melhor que o cachorro dela porque eu sei falar português, sei miar e sei latir. Eu sei falar 3 idiomas. Brincadeira. Mas eu, para falar bem a verdade, já perdi muitas grandes oportunidades em São Paulo, grandes mesmo, oportunidades que eu nunca imaginei que fossem colocar na minha frente porque eu não sabia falar inglês. Eu não consegui ir na entrevista porque eu não sabia falar inglês e foi um constrangimento assim, que eu tive até. Eu me cobro muito de começar um curso, de levar a sério essa coisa do inglês, do espanhol, do francês. Latim eu já sei, mas sei lá. Porque é importante, o mercado cobra. Talvez a gente está numa cidade aqui, a gente acha que as pessoas não vão cobrar. Mas eu vou trabalhar para o meu pai tem uma empresa, meu pai tem um negócio. Mas você não sabe o fornecedor do seu pai, sabe? Talvez seu pai trabalhe numa multinacional, você vai trabalhar com seu pai porque ele gerencia o negócio, mas sempre vai ter um chefão lá na frente que vai querer que você fale em outro idioma. E o mercado exige isso bastante. Ou seja, não é só porque tem o sucesso que tem que parar por ali. Não, e eu fiz alguns cursinhos, né? Acho que nada não substitui uma graduação, mas eu fiz alguns cursos, especializações em redes sociais, leio muitos livros, então acho que deu uma suprida. Eu trabalhei 2 anos numa agência muito grande de São Paulo, onde eu cuidei de marcas muito grandes. Isso me deu uma vivência de mercado e uma base que eu também acho que eu aprendi coisas que a faculdade não ia me ensinar. Mas a questão do idioma é imprescindível, eu me cobro muito e eu quero fazer. Eu vou começar a fazer, coloquei como meta já, o ano está acabando, mas o ano que vem eu vou começar a fazer inglês, espanhol, tudo que eu puder de idiomas. Façam também, que é importante. Henrique, para finalizar, eu vou fazer um ping-pong com você. Eu vou falar uma palavra, você vai me dar a resposta com uma palavra também. Tá. O que você define é essa que eu vou te falar. Tá bom, Gabi. A primeira é sucesso. Pode ser 2, estratégia e sorte.
Família. Família é importante, bem importante. Internet. A palavra que eu te dou é depende. Depende de como que você vai usar ela. Ela pode ser muito boa, pode fazer você tirar totalmente seu foco profissional. E futuro. Depende também do que você está fazendo agora. Queria agradecer ao Henrique Lopes pela participação aqui com a gente e também aos professores.